Amém. Boa noite, sou eu de novo. Bom, o pastor nos convidou para estar ministrando e eu quero aproveitar que eu já dei a intro na minha palavra de oferta e continuar ministrando sobre a mulher que lavou os pés de Jesus. A gente vai estar falando hoje sobre ter uma vida intensa para Deus. E eu vou focar muito em ter uma vida, um jovem que tem uma vida intensa para Deus. E para isso quero começar lendo Eclesiastes 11:9. Dali em diante. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará ao julgamento. Afaste do seu coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Neste texto, Salomão, um dos homens mais sábios do mundo, dá dicas e conselhos para nós jovens. Ele está falando sobre uma época, sobre a nossa juventude, que passa num piscar de olhos, que passa cada vez mais rápido. Não sei você, mas a gente sempre fala isso, todo ano. Nossa, esse ano passou voando, esse ano passou voando. A gente tem 18, 19, quando vê está com 25 e assim vai. E eu quero comparar a nossa juventude a um perfume, aquele que foi derramado aos pés de Jesus. E viaje um pouquinho comigo. Você já chegou a pensar num ator, um jogador, uma atriz, alguém famoso, pensar qual perfume será que essa pessoa usa? Jesus, cara, teve a oportunidade de receber um perfume. Imagina a sorte desse perfume. Mas por quê? Porque uma mulher decidiu e ela viu uma única oportunidade. Ela viu essa única oportunidade que ela tinha de Jesus na cidade dela, perto dela, dentro de uma casa ali perto. Ela falou: não vou perder essa oportunidade. Aquela mulher entregou o melhor dela. A gente já falou aqui sobre o preço provável desse perfume. E a juventude é algo que nós podemos oferecer a Jesus ou não. Sei que muitas vezes a gente brinca, né? Tipo, a gente tem 20 e tantos anos, mas nossa coluna é de 70. Ou às vezes te zoam pelo teu humor de velho, você é ranzinza. Você é igual eu, gosta de café preto sem açúcar, água com gás. Às vezes a gente brinca que é coisa de velho, mas a gente sabe, nós somos jovens. Pelo menos nosso documento diz que a gente é jovem. E assim, a nossa juventude é rápida. Nós temos uma disposição que um dia a gente não vai ter mais. Nós temos um tempo que, por incrível que pareça, a gente tem mais tempo do que no futuro, quando a gente não vai ter mais tempo. A gente tem muitas vezes uma revolta, uma vontade de mudar o mundo, que daqui a um tempo é capaz que a gente não tenha mais. A juventude é uma época única. E sabe, Salomão diz ali: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Jovem, despeje a melhor época da sua vida aos pés de Jesus. Jovem, aproveite essa sua época e deposite ela aos pés do seu Criador e Salvador. Não tem outra forma melhor do que gastar a sua juventude. Não tem outra forma. O nosso perfume, cara, a nossa vida, o nosso perfume não deve ser gastos para homens, mulheres. Nosso perfume não deve ser gasto para luxúria, para más festas. O nosso perfume não deve ser gasto nem para nós mesmos. O nosso perfume deve ser gasto aos pés de Jesus. O nosso perfume deve ser gasto aos pés do Criador. Um jovem que tem uma vida intensa para Deus, ele tem a melhor vida do mundo. Quero te animar, sirva nos ministérios, engaje com a sua célula. Essa é a época. Eu lembro muito bem da minha adolescência e de quantos tempos e dias eu passava na igreja, servindo aqui, servindo fora dela, em projetos fora dela, no meu colégio. E como eu gosto de lembrar: puxa, minha adolescência foi boa. Sim, eu tive falhas, eu falhei, eu quis mudar, mas eu gosto de olhar e puxa, eu aproveitei a minha adolescência. Porque eu lembro que eu servi em praticamente todos os ministérios, acho que todos os ministérios daquela igreja eu servi, tirando dança e música, pela misericórdia da igreja. Amém? Mas eu pude servir em cada coisa que eu lembro de gastar meu final de semana aqui. Como isso foi bom. E sabe, eu quero chegar na minha vida adulta e olhar
puxa, eu fui um jovem que aproveitou a juventude. Eu fui um jovem que despejou o perfume. A melhor época da vida, aos pés de Jesus. Hoje não é mais adolescência, esse tempo passou, mas eu quero aproveitar. E sabe, Salomão diz, haverão dias que não serão tão ensolarados. Haverá o dia em que a dor no corpo será mais constante. Haverá dias em que serão dias com os netos, dias de sentar no campo, aproveitar. Mas esses dias não são hoje. Hoje os dias são de intensidade. Hoje os dias são de dar o 100% para Deus. Esses são os nossos dias. É a nossa oportunidade. Aquela mulher teve uma única oportunidade. Nós temos uma única oportunidade. E nós seremos intensos, jovens, em alguma coisa. Está no nosso sangue, a gente tem força. A Bíblia diz que a gente é forte. E se a gente não for intenso com Deus, a gente vai ser intenso em outra coisa. Você pode falar, Gui, você nem sabe, eu sou mal preguiçoso, não tenho vontade de nada. Então você está sendo intenso com a sua preguiça. Você está sendo intenso para você mesmo. Com alguma coisa você vai ser intenso. Escolha ser intenso para Jesus. Escolha depositar o seu tempo para Ele. A nossa vida, a gente sabe, a nossa juventude, comparando ainda a um perfume, ela é usada todos os dias, é como um perfume usado todos os dias. A gente querendo ou não, uma hora esse perfume vai acabar. Não vai ter como a gente comprar mais. Não vai ter mais outra chance. Essa é a nossa chance. Eu não sei você, mas esse versículo diz para o jovem aproveitar a sua mocidade, porque um dia virá o juízo de Deus, e nesse dia Ele vai perguntar para você, como você gastou esse perfume. Eu não sei quantos anos você tem, se você tem muito perfume ou pouco, mas pouco importa. O que você precisa saber é que a partir de hoje, você pode gastar melhor o seu perfume. É que a partir de hoje, você pode jogar ele aos pés do seu Criador e Salvador. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, de realmente aproveitarmos a nossa vida aos seus pés, Pai. Que a gente possa entender que a vida, a boa juventude, está aqui na sua casa, Pai. Está em adorar o Senhor e dar o nosso melhor, em gastar tempo contigo, Pai. Que as coisas que a gente olha não nos chamem mais atenção do que o Senhor, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Rede Jovem. Eu sou a Renata. É uma honra hoje estar aqui compartilhando um pouco da palavra com vocês. Sobre uma vida intensa para Deus, eu acredito que é uma vida inteira nele e uma vida vivida como se só hoje existisse. Muitas vezes quando a gente pensa em intensidade, a gente pode pensar em muito fazer. Eu vou para missões, eu vou entregar tudo. A gente tem que tomar muito cuidado para não entrar em um ativismo, em muito fazer e não estar perto do lugar da intimidade com o Senhor. Então eu acredito que a nossa intensidade ela precisa ser proporcional à nossa intimidade com Deus. E sabe, há uns 3 anos atrás, eu me lembro que na minha mente era muito assim, a intensidade relacionada a esse ativismo, a fazer muitas coisas. E eu tenho o desejo de ir para uma base missionária específica. E eu lembro que eu estava fazendo um curso da minha faculdade, eu faço psicologia, e eu saí muito confusa de uma aula. Eu falei, Deus, agora é a hora que eu vou. Eu vou entregar tudo. Não, eu vou ser intensa, eu vou entregar toda a minha vida, eu vou largar tudo. Aí, como que eu vou falar para os meus pais que eu vou parar esse curso e tudo? E eu chamei um Uber, pensando nisso, a cabeça correndo. A hora que eu entrei, era um senhor de uns 60 anos, assim, ele estava com a Bíblia aberta no carro, tocando louvores. Eu falei, peraí, né? Comecei a conversar com ele, eu falei, eu sou cristã também e tudo. Eu lembro que o sinal fechou, ele virou para mim, ele falou, eu sou cristão, eu sou missionário, sou da igreja católica. E ele falou, você vai fazer muitas coisas. Ali ele liberou várias palavras de conhecimento. Ele virou assim e falou, mas agora você precisa crescer em maturidade, você não pode parar de estudar. Naquela hora eu fui para casa, amém. Entrei no meu secreto e ali eu entendi, amém, Senhor, eu preciso ficar aqui no lugar de intimidade para entender a sua voz para cada estação. Isso me lembra de história de Maria, lá em Lucas 10, no capítulo 10, a partir do 38, a gente vê Marta e Maria, Marta fazendo muitas coisas, muito ocupada, e Maria ali sentada aos pés de Jesus, escutando a voz dele. E eu acredito que ali a gente tem uma chave para a nossa vida com Deus, para que a nossa vida seja inteira e intensa nele. No versículo 42 Jesus fala, para Marta, diante de toda aquela cena,
Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Eu acredito que essa é uma chave para a nossa geração. Permanecer aos pés de Jesus, entendendo o que Ele quer para cada tempo. Essa é a intensidade que a gente pode dar para Ele. E o segundo ponto que eu falei, como a gente viver como se só existisse o hoje, porque muitas vezes, principalmente nessa nossa fase, na juventude, a gente não tem tanta noção de que a nossa vida é finita, de que a gente tem um tempo aqui na Terra, a gente tem uma missão para cumprir, mas muitas vezes a gente se esquece disso e vai vivendo os dias. Mas quando a gente vive como se esse fosse o último dia, a gente pode entregar o nosso melhor para o Senhor a cada dia. E sabe que essa intensidade, ao mesmo tempo que a gente pensa em viver o hoje para o Senhor, a gente possa pensar também em viver 20, 40, 50, 70 anos, 80, enfim, chegar ao final da nossa vida e pegar a Bíblia e ler e ter lágrimas nos olhos. Eu acredito que essa é a maior intensidade de uma vida inteira com o Senhor. E sobre esse tema, sobre essa reflexão que eu trouxe para vocês, eu estava em um tempo de oração e eu me lembro que eu estava orando, levantei. Sabe quando você faz aquela oração? Checklist, assim, terminei, estou indo lá fazer meu trabalho e tal. E veio na minha mente, assim, uma frase. E logo depois eu me lembrei de uma melodia que eu tinha criado, que tinha saído do meu violão naquela semana. E o Senhor me entregou uma música com essa frase. E Jackson vai me ajudar aqui. Eu vou cantar um pouquinho para vocês. E se essa fosse a minha última oração, como eu faria? E se essa fosse a minha última oração, tudo entregaria. Será que tocaria um pouco do céu? Será que lágrimas rolariam ao chão? Será que os anjos parariam para ouvir a minha oração? E se essa fosse a minha última oração, tudo entregaria. Sim, Jesus, eu oro, Pai, pela Rede Jovem nessa noite, clamando, Jesus. Encontre aqui uma geração, Deus, que vai viver o lugar de intensidade, Deus, a partir da intimidade. Eu oro mesmo, Senhor, venha estar queimando nos nossos corações o Teu espírito de sabedoria e de revelação, Pai, no pleno conhecimento de quem o Senhor é, Jesus. Libera ainda mais amor, libera ainda mais paixão pelo Seu nome, pela Sua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amarás o Senhor, teu Deus. Vamos bater palma, foi muito bom. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o coração, com toda a sua alma e suas forças, porque Ele nos amou primeiro, assim, intensamente. Né? Essa segunda parte eu adicionei o versículo. Está em Deuteronômio 6:5. Então, quando a gente fala, né, em viver intensamente para Jesus, a primeira coisa que a gente precisa é escolher, né? Escolher essa vida intensa. E essa escolha, ela é parte do nosso culto racional, né? Então, lá em Romanos 12:1, diz assim: portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, culto racional, né, é sobre essa escolha, algo que faz sentido para nós, uma decisão de escolhermos, né, viver isso que vai para além das nossas emoções, além dos nossos sentimentos, e que fala de uma vida sacrificial também. Existem algumas versões, inclusive, que ao invés de trazer, versões da Bíblia, que ao invés de trazer a palavra racional, traz a palavra espiritual. Esse é o culto espiritual de vocês. E eu estava pensando sobre isso e falei, nossa, isso é muito chave, porque se a gente parar para pensar, a nossa realidade, a nossa racionalidade, na realidade, ela é a partir da fé. Né? A gente não está aqui chamado para viver a partir da razão dos homens, a partir do nosso conhecimento, mas sim através da fé. Né? Então, à medida que a gente vai vivendo com essa certeza em Cristo, a gente tem essa certeza por meio da fé e nossa razão deve ser guiada pelo Espírito Santo. Né? Então, isso é uma coisa que eu acredito que é uma chave também para a gente entender sobre a nossa postura diante do Senhor.
E como esse versículo fala também, né, isso demanda uma vida sacrificial, de entregar a nossa razão humana em prol de viver a serviço de Cristo a todo momento, manifestando quem Ele é. Consequentemente, quando a gente faz essa escolha, o fruto que vem é a transformação do nosso modo de viver. E esse modo de viver vai carregar essa expressão de quem Jesus é. Então, se a gente escolhe viver pelo Espírito, automaticamente a gente vive mais parecido com Jesus, né? Porque o Espírito Santo que estava em Jesus é o Espírito Santo que está em nós hoje. Inclusive, em Gálatas 5, 22 e 23, fala: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, Deus é tão incrível porque Ele até quebra os nossos paradigmas, né? Às vezes a gente fala de intensidade, você pensa naquela pessoa enérgica, que não para, que fala um monte, super empolgado, que nem eu, no caso, na maior parte do tempo. Mas Ele fala aqui, né, sobre mansidão também. Então, a gente viver de forma intensa para Jesus é viver o caráter de Cristo, e esse caráter de Cristo também é o caráter de mansidão. Inclusive, continuando ali, Gálatas 5, 25, fala assim: se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito, né? Então, a gente andar no Espírito é sobre as nossas atitudes serem de acordo com o que está no nosso Espírito, né? O que o Espírito Santo ministra ao nosso Espírito. E nessa ministração, né, a gente pode sempre se lembrar a cada dia e a cada momento que as nossas atitudes vão estar revelando a nossa essência, né? E essa essência, se a gente escolhe viver intensamente e intencionalmente para Jesus, vai ser a essência de quem é Cristo, né? E a gente vai revelar, a partir da nossa forma de viver, essa essência que é do Espírito Santo. Então, os frutos, eles se fazem evidentes, eles evidenciam o que está no nosso coração. Eu sempre gosto de dar exemplo quando eu estou, né, falando sobre algo, quando eu estou no atendimento. E eu fiquei pensando, enquanto eu estava preparando a palavra, em café, né? Eu gosto de tomar café, nem sou tão cafezeira assim, mas lembrei disso. Tô na vibe do Guilherme, né, que falou de café também. E quando a gente vê lá, tem sei lá, você vai tomar um café expresso, tem lá intenso, né? Então, o que é esse café que ele é intenso, né? Eu fui até pesquisar e ler, assim. Ele fala, né, que ele tem muita substância, um sabor rico, muito aroma, ou seja, é um café que tem a sua essência expressa fortemente, né? É um café forte. E essa vida intensa para Jesus é uma vida que expressa fortemente quem Ele é. Só que a gente não é guiado a uma força humana, né? A nossa própria força, porque a gente já sabe, a palavra nos fala, né, que não é sobre força nem violência, sim pelo Espírito. Então é forte, a gente expressa fortemente o caráter de quem Cristo é através da ação do Espírito Santo, o fruto do Espírito. Então, né, se a gente vive intensamente para o Senhor, a gente vai viver no Espírito de forma fervorosa, né? Então, intensidade, veemência, fervor, todas essas são palavras que falam sobre a nossa intensidade, né, do relacionamento com Jesus, que vai ser expresso na nossa forma de andar, se a gente escolhe viver pelo Espírito Santo. E isso vem daquele lugar de intimidade, como a Renata estava falando. E então, o último versículo para a gente encerrar. Paulo nos ensina lá em Romanos 12, 11, que nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor, né? Então a gente vive com o Espírito fervoroso e a nossa vida automaticamente vai ser em serviço a Cristo. E essa é a nossa escolha, e isso é viver intensamente para o Senhor. Sim, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite. Quero te agradecer porque a gente pode ter a oportunidade, Pai, de dedicar as nossas vidas a Ti, Pai, de sermos realmente como vasos, Senhor, que estão aqui para servir ao Seu propósito, Senhor Jesus. Que a nossa vida possa realmente ser em serviço de Ti, Senhor. Em Teu nome, Pai, eu oro e agradeço. Amém. Amém, Rede Jovem. Muitas coisas o Senhor tem colocado nesse tempo no meu coração. E quando se fala de uma vida intensa para Deus, eu só consigo pensar nos caras que deram toda a vida por isso, pela palavra, pelo evangelho. E eu não consigo ver esses caras sem orar. Eu não consigo ver esses caras sem eles buscarem a Deus de uma forma intencional, sem jejuarem, sabe, sem lerem a Bíblia. E cara, no início da minha caminhada, como eu pequei nisso, cara. Como eu pequei nisso, como eu falhei no meu relacionamento com Deus, na minha intensidade de buscar o Espírito Santo, eu falhei. Eu falhei muitas vezes, e talvez hoje, e eu não estou aqui para te julgar,
Talvez hoje você entrou aqui e a tua vida devocional, ela já não é mais aquela quando você começou, e a gente falou sobre uma vida intencional, sobre o primeiro amor, sobre muitas coisas Deus tem depositado aqui. E cara, não tem como viver, não tem. Me conta um homem que vive uma vida intensa para Deus, sem a oração, sem o jejum, sem a leitura da palavra e principalmente, sem confiar em Deus. Sabe? E tem um texto, cara, que mexe muito comigo, e ele está em Levítico 6,12. E diz assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. Sobre ele porá ordem ao holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Jovem, em nome de Jesus, abre a sua mão aqui, que em nome de Jesus eu quero declarar que você já não vai ser mais um jovem que falava sobre o que você não viveu pelo primeiro amor. Em nome de Jesus, você vai viver muito mais do que o primeiro amor. Você vai viver coisas milagrosas em Deus. Em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Se alguém se acha incapaz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, para que seja quebrado todo sofisma na cabeça, Pai. Em nome de Jesus, sobre todo pensamento que foi colocado na autoridade do nome de Jesus. Jovem, você não vai mais ser um jovem que não ora. Eu não estou aqui para falar, uau, eu sou super crente. Cara, quem nunca perdeu um dia da Bíblia? Eu já perdi inúmeras vezes. E cara, eu preciso me arrepender por isso, porque o privilégio é meu. O privilégio de ouvir a Deus é meu. Sabe, às vezes o tempo no Facebook, o tempo no Instagram, cara, e essas coisas são legais, são da hora, no videogame, no WhatsApp, são coisas muito legais. Mas teve um tempo na minha vida que eu tive que dar o Facebook para o Espírito Santo, porque cara, eu não li a Bíblia, eu simplesmente não li a Bíblia, sabe? E cara, e quantas vezes eu não confiei que eu estava ouvindo a voz de Deus, sabe? Quantas vezes você talvez não confiou que aquele versículo bíblico falou com você? Que aquele pensamento, nossa, que pensamento nada a ver. Cara, uma vida intensa com Deus, ela é baseada em oração, leitura e jejum. Sabe, um dia eu estava aqui na frente num apelo, e cara, eu sempre eu estou disponível para vir no apelo, até talvez se não está tocando muito no meu coração eu venho. Porque cara, eu quero que Jesus está me entregando, que está ali disponível para mim. Eu quero que Jesus está disposto a derrubar sobre a minha vida, e eu quero isso. E uma vez um rapaz chegou aqui e colocou a mão sobre mim, e ele falou assim: mesmas atitudes, mesmos resultados. Você quer um resultado diferente, irmão? Atitude diferente. Não sei como você vai fazer isso. Se você vai colocar o despertador no teu celular, se você vai ficar colocando o teu despertador de 10 em 10 minutos para ficar te incomodando o suficiente para te lembrar que é importante você ir para o teu secreto, que é importante, que esse é o lugar. Cara, muitas pessoas que fizeram encontro com Deus comigo lá atrás, mais da metade da galera que fez o encontro com Deus comigo, cara, não estão mais aqui. E muitas das vezes eu refleti sobre isso, e o Espírito Santo, ele começou a me ministrar. Ele falou: Eric, você só está aqui porque você vai para o teu quarto, porque você, por mais que você ore de uma forma que às vezes nem você acredita que está tão bom, você está aqui, e eu estou depositando sobre você a minha voz, eu estou depositando sobre você a minha palavra, e você está aqui, cara. E às vezes eu choro, velho, no meu secreto, porque eu sei que eu não sou bom, porque eu sei que eu preciso do Espírito Santo. Então, cara, Deus tem depositado isso no meu coração, e Ele colocou para compartilhar isso com vocês essa noite, e não foi à toa. Eu queria muito que a minha família tivesse todos eles dentro da igreja, e muitas das vezes eu tenho orado, e às vezes, cara, nem eu tenho tanta fé, mas eu vou continuamente, porque uma vida intensa, ela não diz para você o quanto, o que a Alexia falou, o quanto você é, e olha que eu sou sanguíneo. Ela vai dizer para você o quê? Quantas vezes você não quer estar lá, mas você vai. Quantas vezes, tipo, cara, você perdeu hoje um dia de orar? Irmão, você tem amanhã para fazer melhor, você tem o agora, porque a noite não acabou. Sabe?
a gente precisa mudar a nossa mente, cara. A gente precisa, porque quando eu era um adolescente, infelizmente eu não estava aqui na igreja recebendo bons conselhos, estando com amigos. Cara, amigos que te tiram da presença de Deus não são teus amigos. E cara, glória a Deus pela vida de um irmão aqui da igreja. Eu nem sei se eu posso falar o nome dele, mas o Lucas Matos, cara, me evangelizou. E engraçado que eu queria retribuir ele vindo aqui cobrar a satisfação dele. E cara, ele foi um homem de Deus que me acolheu. E depois eu fui para a célula. E depois eu tive uma caminhada. E depois o meu líder teve muita misericórdia de mim, irmão. Você não tem ideia. Mas ele sabe a misericórdia que ele teve de mim. Só falava gíria. Não queria saber de estudar. Não queria nada com nada na vida. E aquele cara, ele olhou para mim e ele falou: tá bom, Deus, já que você me deu, né? Vamos lá. Mas irmão, aonde eu quero chegar? Portanto, Hebreus 4,16: acheguemo-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebemos misericórdia e encontramos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Do que você precisa hoje? Por que você está aqui? Do que você precisa hoje? Você precisa de mais de Deus? Você precisa ouvir a voz de Deus? Então quando você orar, não só fecha a Bíblia e não sai amém. Dá um minutinho para Deus falar também. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é real. E quando a gente chama ele no nosso dia: Espírito Santo, vem. Ele vem. Abaixa sua cabeça, abre sua mão. Deixa eu orar por você antes de sair. Espírito Santo, eu não posso. O Senhor pode. Que nessa noite, Deus, eles possam sair daqui transformados. Aquilo que o Senhor falou para mim de manhã, Pai, sobre a vida de cada um aqui, sobre a minha vida. Que esse fogo que está em cada coração, Pai, mesmo que seja uma chama que está se esfriando, Pai, coloca a lenha, porque eles são sacerdotes da vida deles e da vida deles com o Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, é isso que eu te peço. Amém. 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 Que alegria estar aqui. Tô nervosa, gente. Depois eu vou marcar o horário com a Alexia. Mas vamos lá. Creio que o Senhor está fazendo algo nessa noite e eu sinto que existe uma conexão em todas as palavras. E todo mundo veio aqui e falou sobre a gente viver uma vida intensa com o Senhor, para o Senhor, e sobre a gente levar isso para o secreto, sobre a gente ter uma intimidade com o Senhor que nos leva a viver essa intensidade. E eu quero falar sobre isso, sobre intimidade com o Senhor. Eu sei que as pessoas que vieram aqui falaram um pouco sobre isso, mas eu quero me aprofundar mais nisso, porque eu creio que o Senhor tem algo para a gente nesse lugar, mas não só no lugar do secreto. E há algum tempo o Senhor tem falado comigo sobre isso, sobre: Amanda, vá para esse lugar, invista no seu relacionamento comigo. E eu tenho feito isso. Quem me conhece bem de perto sabe que eu gosto muito de falar sobre devocional. Então eu já preguei no encontro do Tim sobre devocional, eu já preguei na célula sobre isso. Eu vivo falando sobre isso porque nós nascemos para isso. Se você não sabe o seu propósito, se você não sabe por que você está aqui, cara, você nasceu para se relacionar com o Senhor. É para isso que Ele nos criou. É para isso que nós estamos aqui, para conhecer o Senhor e sermos conhecidos nele. E é muito bom se relacionar com o Senhor. É muito bom ir para esse lugar de intimidade e de conhecer o coração dele. Mateus 6,6 nos fala sobre isso. Fala de nós irmos para esse lugar de secreto e buscar o Senhor. Mas nessa noite eu não quero falar só sobre a gente ir para esse lugar, mas sobre a gente expandir o secreto para o nosso dia a dia. Porque é muito fácil a gente vir na igreja, a gente ora, a gente levanta a mão, a gente canta. E glória a Deus, amém. Mas e o nosso dia a dia? Sabe, quando a gente está lá no nosso trabalho e a gente está com um monte de coisa para fazer, com um monte de coisa para estudar, e a gente está naquela rotina, e a gente simplesmente esquece do Senhor.
E a gente simplesmente segue a nossa rotina e a gente vai vivendo um dia após o outro, rotina após a outra, quando na verdade existe uma rotina extraordinária no Senhor nos esperando todos os dias. Sabe, algo que eu creio muito forte é que existe um lugar à mesa do Senhor para nós todos os dias, e só basta a gente sentar a essa mesa e se deleitar em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Isso está disponível para todos nós. Isso está disponível para um kids, para um teen, para alguém da preciosidade, para alguém da rede jovem, porque o Senhor nos criou para isso. E nesses 3 minutos que eu tenho, eu quero contar um pouco sobre como eu tenho vivido isso. Teve um dia no ano passado, eu tinha uma entrevista para fazer de emprego, é no atual trabalho que eu tô, e eu lembro que eu estava ali me organizando para entrar nesse lugar e ir para essa entrevista, e o Espírito Santo falava: Amanda, eu quero entrar nisso com você. Eu quero fazer parte disso. E eu falava: Espírito Santo, mas eu não tenho tempo de fazer devocional agora. De noite, depois, agora não. E aquilo continuou queimando no meu coração. E eu permiti o Espírito Santo entrar nesse tempo. E eu lembro que eu tive um momento extraordinário com o Senhor. E quando eu saí daquele tempo, 3 perguntas vieram na minha cabeça. E eu fiquei: ué, mas isso não tem conexão com o que estava rolando? Mas tudo bem. E eu lembro que o Espírito Santo falou: pense 3 respostas para essas perguntas. Eu amei. E eu fui para a entrevista. E a gente lá conversando, quando de repente a primeira pergunta que me fazem era o quê? Uma das primeiras perguntas que tinha vindo à minha mente quando eu estava naquele tempo com o Espírito Santo. A segunda era a mesma e a terceira era a mesma. Eu tinha a cola que veio do Espírito Santo. E eu passei e hoje eu trabalho lá. Glória a Deus por isso. E sabe, eu não estou contando isso para que você busque o Espírito Santo por algo, por coisas. Não. Eu estou te contando isso para que você busque a pessoa do Espírito Santo, para você se relacionar e não viver a sua rotina como uma mesmice, mas leve o seu secreto para a sua rotina. E sabe, muitas vezes eu estou ali na minha casa trabalhando, estou numa reunião, eu estou fazendo qualquer coisa e eu percebo o Espírito Santo e eu simplesmente paro o que eu estou fazendo e eu começo a honrar a pessoa do Espírito Santo, porque eu creio que nós nascemos para isso. Nós nascemos para viver nessa constante relação, não só num momento fixo. É muito bom a gente ter o nosso tempo de secreto com o Senhor, mas é muito bom a gente honrar e viver essa relação constantemente com o Espírito Santo. Sabe, essa é a minha oração, porque quando a gente tem um relacionamento genuíno com o Espírito Santo, sabe? Quando a gente encontra Ele todos os dias, a gente consegue, a gente passa a viver de forma intensa com o Senhor e para o Senhor. E essa é a minha oração todos os dias, para que nós sejamos homens e mulheres que vivem essa relação de intensidade, não só no secreto, mas fora dele, sabe? Na nossa rotina, seja trabalhando, seja limpando a casa, seja estudando, qualquer coisa, que você, sabe, perceba o Espírito Santo, perceba Ele falando com você. Não negligencie a voz do Espírito Santo. Ele é precioso demais para a gente negligenciar a voz dEle. Senhor, nessa noite eu quero orar para que cada um dos meus irmãos aqui reconheçam você na rotina, no dia a dia, que de fato sim, eles se relacionem com você no secreto, mas que isso continue para fora do secreto, sabe, nas reuniões de trabalho, nas horas de estudo, independente do lugar e do contexto, que eles vivam um relacionamento intenso com o Senhor, sabe, que eles vivam intensamente para o Senhor todos os dias, em nome de Jesus, amém. 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 Galera, integridade, característica do que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude e inteireza. Quando orava por esse tempo, quando até antes o Senhor focou essa palavra, quando eu estava lendo o livro de Jó, e disse, vamos falar sobre integridade. Intensidade precisa de integridade. E no livro de Jó, capítulo 2, versículo 9, a mulher de Jó faz uma pergunta muito dura para ele, depois dele ter tido diversas perdas. Ela fala, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó, na sequência, responde à mulher dele, fala como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal?
e em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Queria que você pegasse essa fala e colocasse numa caixinha agora. A gente já vai voltar a falar sobre isso. Mas falando agora sobre uma outra palavra-chave para essa noite, que é intensidade. Intensidade é uma característica do jovem. Significa vigor, significa força. E isso significa juventude. A juventude, ela traz isso, esse vigor, essa força que o pessoal já falou antes. Mas ao mesmo tempo, outra característica do jovem muito forte, que a gente verifica aqui na Rede Jovem, em todos os lugares onde a gente vai, são os altos e baixos emocionais. E essas duas coisas juntas, muitas vezes, acabam uma atrapalhando e uma anulando a outra. Esses altos e baixos emocionais fazem com que, muitas vezes, o jovem deixe de ter uma vida intensa para ter momentos intensos ou picos de intensidade. E o que o Senhor quer para nós, e a grande pergunta que o pastor Tiago colocou para a gente nesses dias, é responder como ter uma vida intensa com o Senhor. Porque não vale apenas momentos de intensidades ou picos de intensidade. O Erics colocou aqui quantas pessoas já passaram por esse lugar e voltaram daquela sala do encontro com Deus cheios de gás, intensos, bombando naquele momento, porque eles estavam vivendo momentos de intensidade. Mas quantos permaneceram? Os que permaneceram foram aqueles que decidiram ter uma vida intensa com o Senhor. Uma vida intensa. A intensidade, por si só, ela não consegue trazer resultados. Veja só esse exemplo. Para empurrar isso aqui, eu preciso ter intensidade, força, vigor. Mas se eu só colocar intensidade sobre isso muito rápido, eu não vou conseguir empurrar isso aqui. Para que eu consiga empurrar isso aqui, eu preciso ter força, ter vigor, ou seja, ter intensidade, mas eu preciso também investir tempo nisso, eu preciso fazer com que perseverar e empurrar para que eu alcance e consiga chegar isso até lá. Eu não consigo carregar essa caixa aqui apenas com a força do Giuseppe, levantando uma vez só e pronto, colocar toda a minha intensidade ali. Eu preciso ter intensidade, mas eu também preciso ter perseverança. E eu creio que o Senhor, Ele quer colocar isso, Ele já começou a falar sobre nós termos intensidade, mas também agirmos com essa perseverança, porque a perseverança é que vai trazer o resultado. A perseverança é que vai permitir com que você tenha uma vida de intensidade com o Senhor. Quando nós olhamos para a vida cristã, e isso já está escrito na Bíblia, a nossa vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros. Uma corrida de 100 metros, você tem uma intensidade rápida e você chega no resultado final ali rapidinho. Curiosidade, quando eu estava no colégio, eu era um dos mais rápidos, acredite, eu era um dos mais rápidos nas corridas de curta distância. Mas quando eu falava que eu tinha que correr 10 minutos, 20 minutos, gente, daí eu já ficava lá por último, porque eu era intenso no começo, mas depois a perseverança na corrida não era comigo. E o Senhor, Ele quer que a gente então tenha essa estratégia de viver essa maratona, essa vida de intensidade, essa corrida com maratona. A manutenção do ritmo e a perseverança é que faz com que uma maratona seja ganha. E o viver para o Senhor e o prosseguir em conhecer o Senhor, Ele fala disso. De nós vivermos intensamente, mas nós também investirmos nisso de forma a perseverar, de forma a não desistir, de forma a caminhar com Ele em todo esse tempo. E uma vida com Jesus por si só já é uma vida intensa. Uma vida com Jesus por si só, ela já vai trazer intensidade para você. É igual aquele senhor de 60 anos, ele estava tendo uma vida com Jesus. Tanto é que teve uma vida com Jesus, que ele teve ali um momento de que ele pôde profetizar, trazer uma palavra sobre a vida da Renata. Por quê? Porque ele estava vivendo intensamente com ele. E isso me leva novamente lá para a história de Jó. O exemplo que eu trouxe para vocês é o exemplo de um homem que não estava mais na sua juventude. Pelo contrário, já tinha tido filho, já tinha construído uma vida, já tinha feito diversas coisas. Mas ele tem uma característica. Ele decidiu viver uma vida intensa. E a grande chave dessa intensidade foi a palavra integridade. Ele decidiu viver uma vida íntegra. E nós, como cristãos, para vivermos uma vida íntegra, precisamos ter, além de todas as coisas morais e tudo mais que a gente escuta, para sermos íntegros, completos, inteiros, nós somos formados de espírito, alma e corpo. Para vivermos uma vida íntegra, nós precisamos ter uma vida com o Senhor. Nós precisamos cuidar das nossas emoções e nós precisamos cuidar do nosso corpo. Quando a gente olha para Jó, Jó só pôde falar aquilo para a mulher dele. E depois, no final da história, a maioria já conhece, ele trouxe vitória, porque ele decidiu ter uma vida, não ter um momento. Me dói muito quando eu vejo diversos jovens numa foto do encontro com Deus e olho algum tempo depois e vejo imagens no Instagram, no Facebook e vejo que eles decidiram que iam ter apenas um momento de intensidade.
Isso quebra o meu coração. Quebra o meu coração quando eu lembro das várias vezes de diversos jovens que estiveram aqui entregando a vida para Jesus e não decidiram ter uma vida de intensidade. Eu creio que uma das coisas que o Senhor quer fazer essa noite, com quem está aqui no salão, com você que está assistindo a gente aqui na sua casa, talvez com você que está vendo essa palavra depois quando foi gravada, é dizer para você: tenha uma vida de intensidade. Uma vida de intensidade. Mantenha-se firme, mantenha-se perseverante. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, dentre as milhares de promessas que a palavra de Deus traz para a gente, Jesus ele fala amavelmente ao nosso coração assim: assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Senhor Jesus, eu oro, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que está aqui essa noite, Jesus. Eu oro pela vida de cada um que está ouvindo essas palavras, Senhor. E eu declaro, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, que não vão ser momentos, não vão ser picos, não vão ser simplesmente, Senhor, experiências, Senhor. Mas em nome de Jesus será uma vida, Senhor, de intensidade com o Senhor. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, que realmente a luz, Senhor, vai brilhar. Eu declaro que cada um aqui, Senhor, é uma candeia, Senhor, que está sendo colocada, Deus, sobre o monte, Pai. E que em nome de Jesus essa luz não vai se apagar, mas pelo contrário, ela vai brilhar cada vez mais. E tudo isso, Senhor, para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Sim, Deus, nós cremos nisso, Pai. Cremos que uma vida intensa para Deus vale mais a pena do que qualquer outra coisa nesse mundo, não é verdade? É incrível como Deus ele é fiel com aquilo que Ele quer falar com a congregação, falando no secreto de cada um. Deus, Ele é um Deus fiel à sua palavra. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir. E hoje a gente tem visto isso aqui. Cada pessoa tem falado uma faceta do que Deus tem para nos ministrar como congregação. Amém? E eu estava refletindo sobre isso, uma vida intensa para Deus, e comecei a pensar: uau! Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa absurdamente intensa. Intensa de ser ativa, intensa de me entregar. Mas muitas vezes, essa intensidade me custou um preço. E eu comecei a refletir sobre todas as áreas da minha vida, como eu era intensa com as amizades, como eu era intensa em servir, como eu era intensa nos meus trabalhos, como eu era intensa estudando. E comecei a parar para observar: a nossa geração tem uma característica, ela anseia pela intensidade, e ela é intensa. Mas a intensidade, quando mal regrada, ela gera resultados negativos. Comecei a me lembrar de quantas vezes eu me frustrei com pessoas porque eu fui absurdamente intensa e elas não me responderam no mesmo nível que eu esperei. Comecei a lembrar de quantas vezes eu fui intensa estudando e não tive o resultado que eu esperei. E aí eu comecei a falar: Deus, como que você quer que eu fale sobre algo que me lembra de tantas feridas emocionais? Que me lembra de tantos picos de intensidade? E daí Deus pegou e falou assim: Débora, peraí. Qual é a única coisa na sua vida que é intenso e não te decepciona? E eu comecei a parar para pensar. Não é a música, não é a minha inteligência, não são meus pais, não é meu marido, não são meus líderes. E daí Deus pegou e falou assim: Débora, sou eu. Eu sou intencionalmente intenso com você. E eu nunca vou te decepcionar. E aquilo começou a gerar esperança no meu coração. E aquela esperança começou a falar: uau! Por quê? Porque você é intencionalmente intenso comigo. Porque você me escolheu. Porque você é intencionalmente intenso comigo. E sabe o que Ele me falou? A única coisa que eu espero de você, Débora, é que você seja intencionalmente intensa em mim, para mim e comigo. E aí, isso me lembrou lá em Romanos 5. No versículo 3 ao 5, que diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança.
E essa perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E essa esperança não nos decepcionará. Pois sabemos que quando Deus nos ama, uma vez que Ele deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Deus é intencionalmente intenso conosco. Essa esperança que Ele tem colocado nos nossos corações, que Ele tem demonstrado amor sobre os nossos corações, me diz sobre uma coisa: quanto mais intensa eu sou com Deus, quanto mais eu alinho as minhas expectativas em Deus, mais equilibrada eu sou para com os homens. A intensidade em Deus gera equilíbrio para com os homens. E sabe para que Deus nos chamou, Rede Jovem? Para sermos jovens equilibrados. Para não sermos jovens com picos de intensidade. Para não sermos jovens com intensidades em lugares que não são de acordo com aquilo que Deus tem. Mas Ele nos chamou para sermos jovens que somos intensos na vertical e equilibrados na horizontal. Ele nos chamou para sermos equilibrados. E sabe o que diz lá em 2 Timóteo 1,7? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Deus nos deu espírito de equilíbrio. Quanto mais intenso eu sou no meu relacionamento com Deus, quanto mais intenso eu sou no meu quarto, dobrando os meus joelhos, orando, expondo as minhas decepções, aquilo que tem me ferido, expondo aquilo que eu tenho e recebendo aquilo que Ele tem, esvaziando o meu jarro para que Ele encha com vinho novo, trocando os odres no meu quarto, mais Ele nos ministra, mais Ele nos ministra em amor e intensidade, para que nós possamos ser equilibrados com os homens. O equilíbrio é uma chave para a nossa geração. O equilíbrio fala de maturidade. E nós queremos ser jovens maduros no Espírito Santo. Nós queremos ser jovens que entendem o momento. Nós queremos ser jovens que sabem como se portar em diversas situações. E quanto mais a gente é cheio nesse lugar de intensidade, quanto mais Deus derrama esse amor, essa esperança, mais nós guardamos o nosso coração e nos decepcionamos menos com os homens, porque as nossas expectativas estão alinhadas com Deus, para que na horizontal nós possamos ter equilíbrio nas nossas emoções. Deus nos chamou para sermos jovens equilibrados, mais intensos no relacionamento com Deus, contínuos no relacionamento com Deus. E isso fala de maturidade, Rede Jovem. Levante no seu lugar nessa noite, abra suas mãos, fique em pé, vamos lá, Rede Jovem. Deus nos chamou para sermos jovens maduros. Deus, eu oro nessa noite para que o Senhor aumente o fogo no coração de cada jovem nesse lugar. Abra suas mãos, Rede Jovem, vamos lá. O Espírito Santo quer derramar algo sobre nós nessa noite, para que nós possamos ser intensos no nosso relacionamento com Deus, intensos naquilo que Deus quer ministrar no nosso secreto, intensos naquilo que o Espírito Santo quer transformar nas nossas vidas, para que nós possamos ser equilibrados com os homens. Nós não queremos exigir de pessoas aquilo que só Deus pode gerar nos nossos corações, aquilo que só Deus pode fazer frutificar e florescer, Senhor. Nós queremos ser jovens intencionalmente intensos para o Seu Espírito Santo e equilibrado para com nossos irmãos, no nome de Jesus, Senhor, amém. Amém, galera, com as suas mãos abertas, começa a clamar ao Senhor. Senhor Jesus, vem. Começa a clamar ao Senhor e colocar diante do Senhor a sua situação essa noite. Essa noite você se vê como um jovem intenso para Jesus? Essa noite você se vê como um jovem que precisa alinhar a sua intensidade com o Senhor? Essa noite você olha para você e fala: Senhor Jesus, eu preciso da sua graça, eu preciso do seu perdão, eu preciso que o Senhor venha sobre mim. Como está o seu coração essa noite? Muitas palavras foram faladas aqui. Qual é o perfume? Qual é o nosso perfume que você quer derramar aos pés de Jesus essa noite? Como está a sua intimidade?
Ou você está sendo intenso por ativismo? O seu modo de viver está sendo uma vida sacrificial ao Senhor? Ou você está tendo as mesmas atitudes que estão trazendo os mesmos resultados que você já não está satisfeito? Você foi criado para se relacionar com Deus. Você diz que você está vivendo picos de intensidade, ou que você está vendo uma vida de intensidade? E o Senhor, Ele é o único que é intenso e que não te decepciona. O Senhor Jesus, Ele quer falar no seu coração de uma forma individual. Muitas palavras foram faladas, muitos testemunhos foram contados, mas esse é o momento em que Jesus está falando com você. Jesus, nós nos derramamos, Senhor, no seu altar, Pai. Nós nos entregamos, Senhor. Essa é uma noite que também, talvez você esteja aqui pela primeira vez, ou você já conhece Jesus, você já veio aqui, e essa noite você decidiu que você quer viver uma vida intensa para Jesus. Talvez você já ouviu falar de Jesus, talvez você já conhece Jesus, talvez você já caminhou com Jesus, mas você se afastou de Jesus. E você que está aqui no salão, você que está assistindo a gente, Jesus, Ele quer que você volte a ter uma vida intensa com Ele, ou Ele quer que você comece a ter uma vida intensa com Ele. Por isso eu peço que cada um que está aqui no salão essa noite, abra sua mão onde você está. Abra sua mão como um sinal de redenção a Jesus, e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, essa noite eu entrego a minha vida no teu altar. Eu me quebro, eu quebro o que eu tenho de valor no seu altar. Eu declaro que Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida, e eu entrego a minha vida para Jesus, em nome de Jesus.